Olá, meus amigos, mais uma catequese. E nós estamos falando sobre creio em Jesus Cristo. Vejam como não é simplesmente dizer creio em Jesus Cristo, mas tem muita coisa por trás disso. Quantas catequeses nós não já fizemos acerca desta afirmação, eu creio em Jesus Cristo. Hoje é a 17ª catequese. E quando nós dizemos creio em Jesus Cristo, um dos aspectos é a ressurreição. Por isso, hoje nós trataremos desse tema. Creio em Jesus Cristo, a quem Deus o Pai ressuscitou, rompendo os grilhões da morte e o constituiu Senhor e Cristo, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 24 e o 36. Os profetas anunciaram a restauração do homem e do cosmos, mas nenhum deles conseguiu realizá-la, pois todos pereceram perante os reinos e perante suas próprias limitações humanas. Essa restauração seria feita pelo Messias, anunciado e enviado ao mundo por Deus. O Messias é o Cristo. Também ele pereceu sob Pôncio Pilatos, que por covardia ou por medo de perder o seu status de autoridade e de poder, lavou as mãos e o entregou para ser crucificado. A cruz é visualização da máxima humilhação a que Jesus se submeteu pela obediência a Deus Pai. Assim escreve o apóstolo Paulo. Sendo ele, Jesus, de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6º ao 8º. Mas a cruz é também a máxima expressão do amor efetivo de Deus pela humanidade. Por causa disso, nós celebramos no dia 14 de setembro a festa da exaltação da Santa Cruz, exatamente para lembrar isso. Ela é a expressão máxima do amor efetivo de Deus pela humanidade. Jesus, que lavara os pés dos discípulos e que celebrara a Eucaristia, fazendo do pão e do vinho o seu corpo e sangue, e que os mandara repetir aquele gesto em sua memória, fez da cruz o altar de um sacrifício eterno que perdoou os pecados dos homens e das mulheres e os capacitou para uma vida nova, libertada de toda maldade e principalmente do grilhão da morte. E Jesus realizou este sacrifício para realizar a vontade do Pai, salvar os homens e a mulher e as mulheres, salvar os homens e as mulheres para a vida plena. O mesmo apóstolo São Paulo conclui: por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. O perdão dos pecados dos homens e das mulheres se dá pelo sangue de Cristo, jorrado do seu peito ferido pela lança do soldado, pelo sangue de sua agonia no Horto das Oliveiras, pelo sangue de seu corpo maltratado a caminho do Calvário. Mas o grilhão da morte é vencido pela ressurreição de Jesus. Por meio dela, a vida triunfa sobre a morte. Por meio dela, da ressurreição, Jesus é constituído como Senhor e Cristo. Não se trata, portanto, mais simplesmente de um profeta que falou em nome de Deus.
que denunciou injustiças e anunciou bonança futura. Ele, Jesus, fez tudo isso com uma novidade. Com Ele e nele já recebemos o penhor da eternidade. A ressurreição de Jesus se constitui simultaneamente como um fato não histórico, pois não é justificável em sua realidade positiva pela prova histórica, e um fato histórico ao mesmo tempo, pois se trata de um acontecimento real que atingiu a pessoa concreta de Jesus, homem de nossa história. O Papa Emérito Bento XVI, numa de suas audiências gerais, afirmou: na Igreja, tudo se compreende a partir desse grande mistério que mudou o curso da história e que se torna atual em cada celebração eucarística. É bem verdade que, em um gesto de corrupção, os sumos sacerdotes, pagando uma quantia em dinheiro aos soldados, mandaram-nos espalhar uma mentira ao povo para o confundir, que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo e escondido para poderem pregar a ressurreição. Não se trata de uma fraude, mas de um fato fundamental para a nossa fé, de um acontecimento sem precedentes pelo que significa e por atingir toda a humanidade. A esse respeito, diz o mesmo Papa Bento XVI, é importante reiterar essa verdade fundamental da nossa fé, cuja verdade histórica é amplamente documentada, embora hoje, como no passado, não falte quem, em diferentes maneiras, a coloque em dúvida ou até mesmo a negue. E acrescenta que, se falta fé na ressurreição de Jesus, na Igreja tudo para, tudo se desfaz. Já o apóstolo Paulo dizia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa pregação e vã também é a nossa fé. Não haveria motivos para os discípulos de Jesus mentirem a respeito da ressurreição. O ambiente não era propício e, além disso, era também hostil. Por isso era pouco provável que eles forjassem uma mentira com o risco de morrer. São vários os indícios internos da ressurreição de Jesus, dentre os quais destacamos o túmulo vazio e o testemunho dos que viram Jesus ressuscitado. São também consideráveis os testemunhos externos, dentre os quais destacamos o martírio de tantos seguidores de Jesus, que deram a vida pela pregação do Evangelho e morreram por causa da fé. Esses testemunhos internos e externos querem trazer para nós, de fato, que a ressurreição aconteceu e ela é o fundamento da nossa fé. Eis as palavras do apóstolo Pedro: a Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E o apóstolo acrescenta: e o constituiu Senhor e Cristo. Portanto, a partir disso, nós podemos então dizer que nós cremos em Jesus Cristo, a quem Deus o Pai ressuscitou, rompendo os grilhões da morte e o constituiu Senhor e Cristo. Aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês um feliz final de semana e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o nosso próximo encontro. Até lá.